Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quero começar essa nossa conversa com uma provocação. Quero perguntar a você o seguinte: você escolhe a vida ou a morte? Vamos ler a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Vamos ver o que Jesus diz aqui. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus diz aqui, em uma passagem, da morte para a vida. Mas antes ele fala sobre ouvir a palavra. O que é ouvir a palavra? Para Jesus, ouvir a palavra. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, Jesus diz assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Está aqui o que Jesus quer dizer em ouvir a sua palavra. Jesus diz também e crê naquele que me enviou. Quem enviou Jesus? É uma pergunta que também podemos fazer ao texto aqui, o que nós lemos inicialmente, né? Em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, Jesus vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quem enviou Jesus ao mundo foi o Pai. Deus enviou seu Filho ao mundo com o propósito de salvar o mundo. E diz que tem a vida eterna, né? Quem crê no Filho, quem crê em Jesus. Jesus mesmo disse que aquele que crê nele tem a vida eterna. O que é essa vida eterna? Novamente nós vamos à Bíblia, porque ela é autoexplicativa. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus vai dizer o seguinte: e esta é a vida eterna, que a ti conheço por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você vai dizer: como conhecer a Deus? Como alguém pode dizer que conhece a Deus, porque se ele não pode ver a Deus? E é verdade, ninguém pode ver a Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 7, que está próximo ao Apocalipse, ao livro do Apocalipse, João diz assim: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É isso que diz João. Então, conhecer a Deus, quem conhece a Deus é aquele que ama. E não entrará em condenação, que nós lemos inicialmente, não entrará em condenação. Mas que condenação é esta? Nós vamos ver novamente o que é essa condenação. No livro de João, novamente João, no capítulo 12, no livro, no Evangelho. O que diz aqui o Evangelho? Ele vai dizer que o próprio Jesus diz assim: quem me despreza e não crê nas minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que proferir o condenará no último dia. Então é isso. Quem rejeita, né? Jesus disse: quem rejeita e não aceita as minhas palavras, quem rejeita ele, né? A própria palavra que proferiu condenará no último dia. É a própria palavra que vai condenar. O que é passar da morte para a vida?
Na última parte, nós vamos ver aqui o que é passar da morte para a vida. O apóstolo Paulo, na carta que ele envia aos Efésios, ele diz assim: vocês estavam mortos, no capítulo 2, versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos. Ele fala para pessoas que existem, mas pensam que estavam vivos, mas para Deus eles não estavam vivos. Para Deus eles estavam mortos. Assim como muita gente pensa que está vivo, mas para Deus não está vivo. E sabe qual? Então, como é que nós vamos saber quem está vivo ou quem está morto para Deus? Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. E que carne é essa? O que é carne para Deus? O que é carne são as obras da carne são manifestas, né? Nós vamos ver aqui em Gálatas 5,19, diz assim: as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, isso aqui é apenas um exemplo. Toda essa relação aqui que nós lemos é exemplo, tá? São obras da carne que não agradam a Deus, que transgridem, que ofendem a Deus, né? Mas o que é viver? O que é vida? Como é que se manifesta a vida? A vida se manifesta no fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A vida se manifesta nisso. Então a diferença é essa. O que é vida, o que é morte. Morte é aquela relação toda que nós passamos. E vida é essa relação que nós acabamos de ler agora, né? Então é isso. E agora nós podemos escolher vida ou morte. Jesus quer dar o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Deus é bom, quer dar o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Quer tirar todo o peso das nossas costas, todo o peso dos nossos ombros, né? Ele quer aliviar nossa dor, nossa angústia, nossas aflições, tirar todo o desânimo, todo o abatimento. Quer dar vida. E vida é o que nós vimos aqui. Eu faço uma sugestão a você. Leia a Bíblia. Comece do Novo Testamento. Conheça Jesus. Porque conhecer Jesus é conhecer a vida. Ter vida é andar com Jesus. Ele em nós. Cristo em nós, transformando a cada momento nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Ele começa a boa obra e ele termina. Isso é coisa dele. Basta nós queremos essa mudança, essa transformação. Por isso eu digo a você, leia a Bíblia, Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir. Amém.